Olá, sexto ano, familiares. Sou Edilson, professor de matemática. Essa é mais uma aula para o programa Educa TV Lavras, da Secretaria Municipal de Educação. Hoje veremos potenciação com números naturais. Então, continuando aí trabalhando com os números naturais. São os números, então, relacionados à contagem, como 0, 1, 2, 3 e assim por diante. A multiplicação. Então, a multiplicação, nós já vimos que pode ser vista como a soma de parcelas iguais. Por exemplo, 2 mais 2 mais 2. Então, é a soma de 3 parcelas iguais. E essas parcelas são 2. Então, a gente pode escrever como uma multiplicação. Então, como 3 vezes o 2. Então, o número de parcelas é o número que está multiplicando. Então, nesse exemplo, como são 3 parcelas, então multiplicamos por 3. E a potenciação, então, é usada na multiplicação de fatores iguais. Então, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. Então, temos o produto de 3 fatores iguais. Então, que é o número 2. E como que nós vamos expressar, então, essa potenciação? Então, o fator 3 vai ficar no expoente. E o número que está multiplicando fica na base. Então, aquele 2 elevado à terceira potência significa isso. Que o fator 2 está sendo multiplicado 3 vezes. Então, por isso que o 3 está no expoente. Porque é o número de vezes que a base está sendo multiplicada. Então, então a potência, então, nesse caso, vai ser 2 vezes 2, que é 4. E 4 vezes 2 é 8. Então, o resultado dessa potência é 8. Na potenciação, esse número que está sendo multiplicado, esse fator que está sendo multiplicado, a gente chama de base. O número de vezes que esse fator está sendo multiplicado, que nesse exemplo foi o 3, a gente chama de expoente. A potência, nesse caso, como o número de vezes que está multiplicando é 3, então a gente fala que é uma potência de terceira ordem. E o 8 é o resultado da potência, que é o 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então vejamos mais alguns exemplos de potenciação. Então na letra A, o 3 elevado à segunda potência. Então o 3 é a base e o 2 é o expoente. Então o 2 está indicando aí o número de vezes que a base está sendo multiplicada. Nesse caso aí, então, é 3 vezes 3. Então 3 vezes 3 dá 9. Então o resultado dessa potenciação é 9. Mais um exemplo. 2 elevado à quarta potência. Então 2 é a base, o expoente indica quantas vezes essa base está sendo multiplicada. Esse fator está sendo multiplicado. Então nesse caso aí é 4. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então fazendo esse produto, é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 2 dá 16. Então o resultado dessa potenciação dá 16. Na letra C, 4 elevado à terceira potência. Então o 3 ali está indicando quantas vezes esse fator está sendo multiplicado. O fator 4 está sendo multiplicado, ou a base. Então é 3 vezes. Então é 4 vezes 4 vezes 4. Então 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, 64. Então é o resultado dessa potenciação é 64. E na letra D, 5 elevado à terceira potência. Então é 5 vezes 5 vezes 5. Então 5 vezes 5 dá 25, vezes 5, 125. Então o resultado dessa potência é 125. Vamos ver então a representação gráfica de uma potência
de segunda ordem. Então, a gente pode associar com a área de um quadrado. Por exemplo, se o quadrado tiver, o tamanho do lado dele for 1. Então, a área desse quadrado a gente é determinada pela base vezes a altura. Então, no quadrado, os lados têm a mesma medida, então vamos representar por 1 vezes 1. Então, a gente pode observar que é um produto de mesmo fator. Então, a gente pode expressar como uma potenciação. Então, 1 vezes 1 ou 1 elevado à segunda potência. Então, observa que, como a gente pode associar com a área do quadrado, quando é uma potência elevada à segunda ordem, então a gente costuma ler da seguinte maneira. Então, como 1 ao quadrado ou o quadrado de 1, ou 1 à segunda potência. Mas o que é mais utilizado é 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1 vezes 1, então o resultado dessa potência é 1. Agora vamos associar com a área de um quadrado aí de lado 2. Então a área desse quadrado é 2 vezes 2. Então é um produto de fatores iguais. E como temos, então, dois fatores sendo multiplicados, o expoente vai ser 2. Então fica 2 a segunda potência. E como também podemos associar com a área do quadrado, então geralmente a gente fala que é 2 ao quadrado, em vez de falar que é 2 a segunda potência. E o resultado dessa potenciação é 4, porque 2 vezes 2 é 4. Da mesma maneira, vale então para um quadrado de lado 3. Então a área desse quadrado é 3 vezes 3. Então é um produto de dois fatores iguais. Então podemos representar como 3 à segunda potência. Nesse caso aí, podemos ler também como 3 ao quadrado, porque está associada à área do quadrado. E o resultado, então, dessa potenciação dá 9, porque 3 vezes 3 é 9. E, de modo geral, vale para qualquer número à segunda potência. A gente lê como esse número elevado ao quadrado, aí associando com a área do quadrado. Também podemos representar, por meio de um gráfico, então, um número elevado à terceira potência. Então, associando agora com o cubo. Então, um cubo de aresta 1. Então, o volume desse cubo, nós representamos, então, pelo produto dessas arestas. Nesse caso, como as três arestas são relacionadas à altura, largura e comprimento, então o volume desse cubo será 1 vezes 1 vezes 1. Então, podemos observar que é um produto de fatores iguais. E, nesse caso, fatores iguais a 1. Então, podemos associar essa multiplicação à potenciação. Então, como são 3 fatores iguais, então o expoente então, dessa potenciação vai ser 3. E a base, nesse caso, é 1. Então, é 1 elevado à terceira potência. Então, como está relacionado ao volume do cubo, podemos ler, então, esse 1 à terceira potência como 1 ao cubo, ou o cubo de 1, ou 1 à terceira potência. Mas o mais utilizado é 1 ao cubo. E 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Da mesma forma, vale para um cubo, então, de aresta 2. Então, qual que é o volume desse cubo? Então, é 2 vezes 2 vezes 2. De modo similar, temos, então, o produto de 3 fatores iguais. Então, os 3 fatores são 2. E como é 3, então o expoente o expoente é 3 e a base é 2. Da mesma forma, então é 2, a gente pode ler como 2 ao cubo, ou o cubo de 2, ou 2 à terceira potência. Nesse caso, então o resultado dessa potência é 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 é 8. Então 2 ao cubo, o resultado é 8.
Agora, como podemos pensar na potência com expoente 1 e com expoente 0? Então fica meio estranho pensar em um produto aí de um número ou produto de um número elevado a 0. Então vamos considerar a seguinte situação. Então sabemos que 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 2 vezes 8 dá 16. Então 2 à quarta potência dá 16. Agora vamos diminuir um número então no expoente então da potência. Vamos pensar no 2 ao cubo, ou 2 à terceira potência. Então dá 2 vezes 2 vezes 2. Então 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então o resultado dessa potência é 8. Então observa, diminuímos um número no expoente. O expoente era 4, passamos o expoente para 3. O que aconteceu com o resultado então da potência? Então observe que a base é 2, então o resultado da potência foi dividido por 2. Então 16 dividido por 2 foi 8. Então que é o resultado então de 2 elevado ao cubo. Agora vamos diminuir mais uma unidade então no expoente. Então diminuindo 1 ali no expoente 3, vai ficar 2 ao quadrado, ou 2 à segunda potência. Então 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então 2 vezes 2 dá 4. Então o que aconteceu com o resultado então da potência quando diminuímos uma unidade no expoente? Então o resultado também ficou dividido por 2. Então observe que dividindo 8 por 2 dá 4, que foi o resultado então dessa próxima potência. Agora vamos diminuir mais uma unidade ainda no expoente. Então vai ficar 2 elevado a 1. Então, usando a mesma lógica, o que vai ter que acontecer com o resultado então dessa potência? Vai ter que ser dividido por 2. Então 4 dividido por 2 tem que ser o resultado então de 2 elevado a 1. Então dividindo 4 por 2, então dá 2. Então o resultado de 2 elevado a 1 dá 2. A gente ali sempre dividiu por 2 porque a base que a gente utilizou foi 2. Mas poderíamos ter utilizado qualquer outra base. Então qualquer número elevado a 1 vai ser esse número A mesmo. Então como exemplo, 7 elevado a 1 vai dar 7. Se a gente usar o mesmo raciocínio ali que a gente usou para a base 2, a gente vai observar isso também para a base 7. E para qualquer outra base, por exemplo, 23 elevado a 1 é 23. Agora vamos considerar diminuir uma unidade ainda no expoente. Então o expoente ali era 1, subtraindo 1, fica 1 menos 1 dá 0. Então 2 elevado a 0. Então qual que é o resultado? O resultado vai ser o número 2 ali dividido por 2. Então, seguindo a lógica ali. Então, 2 dividido por 2 é 1. Então, o resultado de 2 elevado a 0 é 1. E, de modo geral, vale para qualquer número A elevado a 0. Sendo esse número A diferente de 0. Então, qualquer número elevado a 0, então vai ser 1. Então, por exemplo, considerando a base 7, se fizermos o raciocínio análogo, a base 2, a gente vai observar que o 7 elevado a 0 é 1, e qualquer outro número natural diferente de 0. Então, sexto ano, essa foi a nossa aula de potenciação. Até a próxima aula.